Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? É, Fiquei de gravar essa aula para vocês, né, sobre o tema que a gente estava estudando em sala de aula, que foi os números racionais, ok? E nós, pelo o decorrer da aula, né, deu tempo da gente fazer aí mais ou menos até o exercício número 4, certo? E eu trouxe para vocês aqui o restante do exercício. Então, eu gostaria que vocês pegassem o material, que vocês escrevessem também, né? Desse continuidade ao que vocês já estavam fazendo lá na sala de aula. E nós vamos para a questão número 5, ok? Eu vou fazer o compartilhamento aqui de um slide. Prontinho. Olha só, pessoal. Nós temos aqui é, o tema, né, que foi apresentado aquele dia, que foi números racionais. A data de hoje, dia 26 do 4, a data que eu estou gravando aqui esse vídeo. E aí é um conteúdo referente à nossa primeira unidade, ok? Lembrando, pessoal, que nós não vamos colocar na avaliação o conteúdo porcentagem, tá? Porque eu ainda tenho que apresentar para vocês aí o conteúdo juros simples, tá? Então eu vou deixar para a segunda avaliação nossa para cair o conteúdo porcentagem e juros, tá bom? Beleza, então. Olha só, pessoal. Questão número 5, ó. O que que nós temos aqui? Numa mistura de 250 ml contendo água e suco concentrado, 2 quintos ml é suco concentrado, tá? E o restante é água. Qual a quantidade em ml de água contida nessa mistura? A gente sabe, né, que a mistura total é 250 ml, ok? Eu vou anotar aqui, olha só, eu tenho o total da mistura, que é 250 ml, ok? E eu sei que essa mistura, né, a gente sabe que ela é água, né, e mais suco concentrado, certo? E aí ele está dizendo para a gente ali que 2 quintos ml é suco concentrado. Então eu sei que suco concentrado aqui, ó, vai corresponder a 2 quintos ml. Ora, se 2 quintos ml é suco concentrado, tenho duas formas de fazer, né? Ou eu encontro a quantidade de suco usando essa fração 2 quintos, ou eu uso a fração que representa o inteiro de 2 quintos, né? Ou seja, quanto que falta para completar o inteiro em 2 quintos para determinar a água. Uma vez, pessoal, que eu sei que se suco é 2 quintos, a água a gente sabe, né, que vai ser 3 quintos, ok? Ou seja, o 3 quintos é o que falta para completar o inteiro, uma vez que a gente sabe que 5 quintos seria a mistura total, né? 5 quintos seria 250 ml ao todo. Então, eu tenho essas duas formas. Ou eu uso 2 quintos e determine a quantidade de suco, né? Ou eu uso, é, tre- ou eu uso 2 quintos, né, para achar a quantidade de suco, ou eu uso 3 quintos para determinar logo o que ele quer ali, que é a água, né? Então, vamos lá. Já que eu já deduzi que a fração que representa a água é os 3 quintos, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar 3 quintos desse total, que é 250 ml, certo? Então, eu vou pegar a fração 3 sobre 5 e vou fazer uma multiplicação por 250. E eu sei que embaixo desse 250 tem um escondido. Certinho, pessoal? Vamos simplificar aqui nas diagonais para facilitar a nossa vida, ó. 5 dividido para 5 vai dar 1. 250 dividido para 5 vai dar 50, ok? Então vamos multiplicar agora numerador com numerador.
Então, 3 vezes 50 dá 150, sobre 1 vezes 1 dá igual a 1. 150 dividido para 1 é igual a 150. Então, eu acabei de determinar aqui a quantidade de água que ele quer. Então, a gente sabe que quantidade, a quantidade de água é igual a 150 ml, ok? Aí, pessoal, se 150 ml é água, né? Claro que nós vamos ter aí suco. Ele não pediu nessa quantidade de suco aí, mas ele pediu a quantidade de água. Mas se pedisse as duas quantidades, né, você teria um total de 100 ml de suco, né, que é a diferença entre o que é água e o que é suco concentrado. Ok, pessoal? Então, é dessa forma. Ah, professor, e qual seria a outra maneira de resolver? Aí você já utilizaria a fração do suco. Ao invés de você encontrar logo o que corresponde à água, você acha o que é correspondente a suco, usando a fração 2 quintos. E funcionaria da mesma forma. Seria você pegar 2 quintos e multiplicar o valor 250, e funciona da mesma forma, ok? Simplificando por 5 aqui, ó, 5 dividido para 5 dá 1, 250 dividido para 5 é igual a 50. Então, 2 vezes 50, eu sei que tem um oculto aqui, né? 2 vezes 50, 100, ó. E 1 vezes 1 dá igual a 1. 100 dividido para 1 dá igual a 100. Tá vendo aí? É exatamente o que a gente fez aqui. Ok, pessoal? Dessa forma. Essa questão 6 aí me diz o seguinte, ó, que em cima de uma geladeira há uma estátua e sua altura, junto com a altura da geladeira, é 2,25 metros. Determine a altura da estátua, sabendo que a geladeira mede 1,95. Simples, né, pessoal? Aqui nós vamos desenhar aqui, ó. A gente conta, né, que isso aqui é a nossa geladeira. Olha só, tá aqui a geladeira. Aí, o que que nós temos aqui? Em cima dessa geladeira tem uma estátua. Olha, tá aqui o bonequinho que representa a estátua. E aí eu sei que a altura total estátua mais geladeira é 2,25 metros. Então eu sei que do topo da cabeça do boneco aqui, ó, até aqui embaixo, eu sei que é 2,25 metros. E só a geladeira, ó, só da geladeira daqui até aqui, ó, mede 1,95, 1,95 metros, ok? Então ele quer saber qual é a altura daquela estátua. Então o que que eu vou fazer? Se estátua mais geladeira é 2,25, se eu pegar, subtrair a altura total que corresponde à estátua mais a geladeira e subtrair a altura da geladeira, o que sobra para mim é a altura da estátua. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 2,25 e vou diminuir 1,95. 5 menos 5 dá igual a 0. 2 eu não posso tirar 9. Vou tomar emprestado desse 2, vira 1. E aqui 12. 12 tira 9 dá igual a 3. E 1 menos 1 é igual a 0. Então deu 0,30. Então a estátua mede 30, 30 centímetros. Viu aí, pessoal, que simples? Então, é assim que vocês vão proceder em problemas desta natureza, certinho? Olha essa 7 aí que simples. Ó, responda quanto falta para completar um inteiro nas frações abaixo. O que que é um inteiro observando uma fração? Exemplo, ó, se você tem a fração 2 oitavos, que é a mesma coisa que a fração 1 quarto. Se você quiser dar o inteiro dessa fração 1 quarto, é só você lembrar que o denominador dessa fração é o número 4.
Então, o inteiro de 1/4 seria uma fração 4/4. Então, quanto falta para completar 4 se você já tem 1 no numerador? Então, resta 3. Ó, 3/4. Então, o que falta para completar 1 inteiro é exatamente 3/4. Ok? Se você somar 1/4 mais 3/4, você vai achar 4/4. Tranquilo, pessoal? Então, veja bem. Eu tenho na letra A aqui, ó, 2/3. Olha sempre o denominador. O que que tem no denominador? O número 3. E se lá em cima você tem 2, então você tem duas partes de um todo, de um total, que é 3. Falta quanto para completar o 3, então? Falta apenas 1. Então, a fração que completa o inteiro aqui é 1/3. Tranquilo? Nessa daqui, 5/12. 5/12avos, olha aí. 5/12avos, no numerador eu tenho 5 e ao todo eu tenho 12. A fração do inteiro seria 12/12. Se eu já tenho 5 lá em cima, então falta 7. Aí 7/12. Ok, pessoal? 2/7. Eu tenho um denominador 7, então o inteiro seria 7/7. Eu tenho 2 em cima, então faltam 5. Total de 7 para completar o inteiro. 5/9. Eu tenho denominador 9. O inteiro seria 9/9. Então, tem um 5 lá em cima. Para completar 9, restam 4. 4 de um total de 9, 4/9. Simples assim. Olha aí, pessoal. Ainda nessa questão hoje diz o seguinte: na inauguração da Escola Municipal Aprender, é uma escola aí com um nome fictício, tá? Foram distribuídos aos convidados 2/5 dos pastéis. Olha, 2/5 dos pastéis e 3/7 das coxinhas. E ainda sobraram 240 salgados ao todo. Qual foi o total de salgados distribuídos neste dia? Olha, o que que a gente consegue perceber aqui, pessoal? Foi feita a inauguração, né, na escola Aprender. Foram distribuídos aos convidados 2/5 dos pastéis e 3/7 das coxinhas. Então, você sabe que 2/5 são pastéis, ó, 2/5 correspondem aos pastéis, tá? E eu tenho que 3/7 corresponde às coxinhas. Tranquilo? E ainda tem uma sobra aqui, ó. Eu tenho uma sobra aqui de 240 salgados. Certinho, pessoal? Como que eu vou proceder para determinar qual é o total de salgados distribuídos? O que eu sei é que 240 salgados, mais 3/7 que são coxinhas, mais 2/5 que são pastéis, né? Eu vou ter o total de salgados que foi distribuído naquele dia. Então, como é que eu vou fazer? A primeira coisa é você achar qual é a fração que corresponde à soma dos pastéis e das coxinhas, ok? Então, você vai pegar a fração 2/5 e vai somar com a fração 3/7. E aí eu tenho uma soma de frações aqui com denominadores diferentes. E lembra que a gente não está trabalhando com MMC, a gente está trabalhando o quê? Se estão com denominadores diferentes, você pega o 7, que é o denominador aqui da primeira, da segunda, né? Multiplica na primeira, pega o denominador aqui da primeira e multiplica na segunda. E o que que nós vamos ter aqui? 2 vezes o número 7 dá igual a 14, e 5 vezes o número 7 dá igual a 35, mais 3 vezes o número 5 dá igual a 15, e 7 vezes o número 5 dá igual a 35. Tomando as partes de cima, né, com uma vez agora que eu já tenho denominadores iguais, aí vocês sabem que a soma ou a subtração de frações com denominadores iguais, eu somo só os numeradores ou eu subtraio só os numeradores, então vamos somar, né? Então, que 14 mais 15 dá igual 29. 29 de um total de 35. Então, gente, essa fração 29/35
corresponde aos pastéis mais as coxinhas. Eu vou até colocar um lembretezinho aqui, pastéis mais coxinhas. Tranquilo? Ora, se 29,35 é pastéis mais coxinhas, essa sobra aqui de 240, ela vai representar que fração? Aí nós vamos voltar aí para aquela mesma questão lá que a gente trabalhou agora há pouco, a questão 7, para completar o inteiro. O inteiro de 29,35 seria a fração 35,35. Então, se eu tenho 29, quanto que falta para 35? Isso mesmo, vai faltar o quê? 6. Então, 240 é a fração 6 sobre 35. Ok? E agora, o que que eu vou fazer? Se 29 sobre 35 é a soma dos pastéis mais as coxinhas, e eu tenho que 6 sobre 35 é a sobra, né, daqueles 240 salgados, eu vou ter que fazer o seguinte: o que que corresponde para mim 1 sobre 35? Ó, então essa fração 1,35 avos, deixa eu voltar aqui, olha só. Então o que que essa fração representa para mim? É só eu pegar agora o 240 e dividir por 6, certo? Então, eu vou pegar aqui 240 e dividir por 6. 24 dividido para 6, né? É 4. 4 vezes 6, 24. Diminui 24 dá zero. Desce esse zero aqui, ó, e acrescenta. Então, deu 40. Então, eu entendo que cada 1,35 avos tem 40 salgados. Então, se 1,35 tem 40 e 35, 35. Então, é só eu pegar 35, que é o todo, né, das frações que eu estou representando aqui, e multiplicar pelo 40. Então, 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 3 é 0, 4 vezes 5 é 20, sobe 2, 4 vezes 3 é 12, 14. Agora eu vou somar, então vai dar 0, 0, 4 e 1. 1.440, ok? 1.440 salgados. Olha lá. Então, a pergunta final, né? Qual foi o total de salgados distribuídos? Então, foram distribuídos, não, 1.400 salgados. Tranquilo, gente? Desta forma que vocês vão proceder. Então, como que ficou isso aqui, ó? Você tinha uma inauguração, né, lá de uma escola, e aí foi distribuído uma quantidade de salgados. Aí ele ofereceu para você aí 2/5, que eram pastéis, e 3/7 que eram coxinhas. E ofereceu uma sobra de 240 salgados. Então, a primeira coisa que você vai fazer é achar a fração que corresponde aos pastéis e às coxinhas juntas, ok? E a fração que falta para completar o inteiro em 29,35, você vai deduzir que são os 240 salgados. Então, a soma de 2/5 mais 3/7, eu fiz aqui, ó, tirando não o MMC, mas fazendo da outra forma que a gente aprendeu em sala de aula, que é multiplicando aqui o denominador da primeira na segunda, o denominador da segunda na primeira. Encontramos a fração 29,35 avos. Aí nós vamos deduzir quanto que falta para completar o inteiro. Se eu tenho 29,35, o que falta para completar o inteiro é 6 sobre 35. É a fração que eu achei aqui. 6 sobre 35. Então, quantos salgados corresponde a 1,35 avos? É só eu pegar o 240 e dividir por 6. 240 dividido em 6, eu achei aqui, ó, 40 salgados. Então, cada 1,35 é 40 salgados. Mas eu não tenho apenas 1,35, eu tenho 35,35, que é o todo. E é só eu pegar agora os 40 e multiplicar vezes 35, que dá 1.400. Então foram distribuídos 1.400 salgados nesta inauguração. Ok, pessoal? Na 9, calcule os produtos e quocientes de números racionais abaixo, ok? E aí, eu tenho aqui como letra A, deixa eu colocar aqui a letra A,
eu vou ter assim, menos 5 oitavos, olha, multiplicado pela fração menos 4 sobre 20. Ó, vocês sabem que nós estamos trabalhando com a simplificação nas diagonais, né? Então, eu vou simplificar aqui 8 na direção desse 4, ok? Fazendo como? Olha só, deixa eu mudar de cor aqui. É, fazendo o seguinte: qual é o número que divide esse 8 e esse 4 ao mesmo tempo? Vocês sabem que é o número 4, né? O maior que divide o 8 e o 4. Então, eu vou simplificar por 4. Então, 8 dividido para 4 dá igual a 2. 4 dividido por 4 dá igual a 1. E eu tenho aqui ainda 20 na direção do 5. Eu sei que todo número encerrado em zero vai ser simplificado por 5. Então, eu vou por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 20 dividido por 5 vai dar 4. E agora é só eu multiplicar o que me sobrou lá, ok? Lembrando, gente, que as duas frações estão negativas. Então, eu tenho que fazer jogo sinal antes de multiplicar o que me restou lá, esses que eu circulei aí. Então, menos com menos no jogo de sinal vai dar mais. 1 vezes 1 de cima com de cima vai dar 1. E 2 vezes 4 dá igual a 8. Então, a multiplicação aí de 5 oitavos por 4 sobre 20 dá 1 oitavo. Ok? O que que nós vamos fazer? Ó? Vamos fazer agora a letra B. A letra B, eu tenho mais 3 quartos, opa, não é mais multiplicação, não, agora eu tenho uma divisão aqui, ó. Uma divisão por 1 sobre 2. Negativo, menos 1 sobre 2. Bem simples, pessoal, nós não vamos trabalhar com aquela regra da divisão, que é você conservar, é o que a gente habitualmente faz, né, na matemática. A gente conserva a primeira fração, troca a divisão por vezes e inverte a segunda. Se eu vou inverter a segunda fração, é claro que esse 2 vai para cima e esse 1 vai para baixo. E, consequentemente, se o 2 está aqui em cima, ele vai ser multiplicado pelo 3. Então, eu faço o quê? Eu multiplico aqui, ó, na diagonal 3 primeiro pelo 2 e depois o 4 pelo 1. Olha só, vamos fazer o jogo sinal. Mais com menos vai dar menos. 3 vezes 2 vai dar 6 no numerador. E 1 vezes 4, 4 no denominador. Olha aí, deu dois números pares. 6 lá em cima, 4 embaixo. Nós vamos simplificar por 2. Continua negativa. 6 dividido por 2 dá igual a 3. 4 dividido por 2 dá igual a 2. Então, o resultado final, menos 3 sobre 2. Vamos agora fazer aqui, ó, a letra C. A letra C eu tenho três frações multiplicadas, ó, menos 2 terços, multiplicado por mais 6 sobre 35, multiplicado menos 7 sobre 10. Olha só, pessoal. Menos 2 terços vezes 6 sobre 35, positivo, vezes menos 7 sobre 10. Mesma forma. Para melhorar a nossa vida, evitar simplificações gigantescas aí, o que que eu vou fazer? Vou simplificando nas diagonais. Então, o que que nós vamos fazer? Primeiro, 3 na direção de 6. 3 na direção de 6, eu posso estar simplificando por 3, porque eu sei que o número que divide o 6 e o 3 é o 3. Então, 3 dividido por 3 dá igual a 1, e 6 dividido por 3 dá igual a 2. Tranquilo? Agora, 35 na direção de 7. 35 e 7 são divisíveis pelo número 7, uma vez que eu sei que 7 vezes 5 é 35. Então, 35 dividido para 7 dá igual a 5. 7 dividido por 7 dá igual a 1. E ainda ficou 2 aqui na ponta, na direção do 10. Então, eu vou simplificar por 2, né? Porque quem divide 2 e 10 é o próprio 2. 10 dividido por 2 dá igual a 5. 2 dividido por 2 dá igual a 1. Agora é só multiplicar o que ficou aí, ó. Então, 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Está aqui o 2. Ah, jogo de sinal.
Menos com mais é menos. Menos, ó, que deu aqui. Com menos fica mais. Agora a parte de baixo. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 5 dá igual a 25. Então, esse é o resultado final. 2 sobre 25. Ainda temos uma letra D aqui para finalizar. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, então, fazer a letra D. Vou mudar a cor aqui. A letra D está assim para a gente aqui, ó. A letra D eu tenho menos, é uma multiplicação e uma divisão aqui, ó. Menos 1 sobre 2, que multiplica mais 2 quintos, mais 2 quintos, que divide por mais 3 quartos. Olha só. Então, tem um produto seguido de uma divisão. A primeira coisa, eu vou resolver o produto, ok? Professor, posso fazer a divisão lá e depois multiplicar? Dá no mesmo, tá? Dá o mesmo resultado. Você dividir aqui, depois multiplicar por menos 1/2. Certinho? Então, vamos lá. Menos com mais vai dar menos. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Vou colocar aqui o menos e vou multiplicar aqui, ó, trabalhando nas diagonais da mesma forma. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Só que aqui o 1 na direção do 5 eu não tenho como fazer simplificação. Então, vou multiplicar. 1 vezes 1 dá igual a 1. E 1 daqui vezes o 5, ó, dá igual a 5. Então, esse menos 1/5 agora vai ser automaticamente dividido por mais 3 sobre 4, ok? E aí, divisão de fração, você vai trabalhar o quê? Nas diagonais. Então, menos com mais dá igual a menos. E aí nós vamos multiplicar o 1 na direção do 4. 1 vezes 4 é 4. 3 na direção de 5. 3 vezes 5, 15. Eu não posso simplificar isso aqui, ó. Então, eu encerro aqui em 4/15. Ok, pessoal? Divisão de fração, lembra, multiplica cruzado. É melhor do que você trabalhar com aquela forma lá de conservar a primeira fração, trocar a divisão por vezes e inverter a segunda. Tranquilo? Vamos para a questão 10 aí. Questão 10, ó. Qual será o valor dessa expressão? Olha só. Essa expressão, deixa eu puxar isso aqui para baixo para não atrapalhar aqui. Essa expressão, pessoal, eu tenho 2/3 multiplicado 6/8, multiplicado 2/3, multiplicado 6/8, reticências, ó, que significa que eu tenho mais fatores aqui entre esses 6/8, ó, e esse. Eu tenho mais fatores. E aí, a questão ela aponta qual é o total de fatores, tá? E aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui já para vocês o total de fatores. O total de fatores que eu tenho na questão aqui, ó, são 10. 10 fatores. Ou seja, 2/3, 6/8, 2/3, 6/8, 10 vezes, tá? Preciso fazer essa conta usando os 10 fatores? Não precisa. Ok, pessoal? Você vai fazer só 2 fatores apenas. Você vai pegar o 2/3 vezes 6/8 e vai saber que isso aqui, ó, são 2 fatores utilizados. E se eu tenho 10 fatores e você está usando 2 fatores, quantos resultados serão iguais? Serão resultados iguais? 5 resultados. 5 resultados serão iguais ao que eu vou encontrar aqui de 2/3 vezes 6/8. E eu vou simplificar aqui na diagonal, ó, 3 por 3 vai dar 1, 6 por 3 vai dar 2. 2 por 2 na direção do 8 vai dar 1, 8 por 2 vai dar 4. Vamos lá. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 4 dá 4. Simplifica isso aqui, ó. 2 por 2 vai dar 1. 4 por 2 vai dar 2. Então deu 1/2. E o que que você vai fazer agora? São 5 resultados igual a 1/2. Como assim, professor?
2 terços aqui vezes 6/8 dá 1/2. Esse 2 terços vezes esse 6/8 dá 1/2. E assim vai até formar os 10 fatores. Então, eu tenho 5 fatores iguais a 1/2. É só eu multiplicar eles agora. Vou fazer 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, 5 vezes. Mas, se eu não quiser fazer isso, eu posso fazer em forma de potência, que é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, 5 vezes, eu faço 1/2 elevado a 5. 1 elevado a 5 dá igual a 1. 2 elevado a 5 dá igual a 32. Uma vez, né, que eu faço 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Olha só. Aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32. Esse é o nosso resultado. 1/32. Tranquilo, pessoal? Nessa aula a gente trabalhou operação de multiplicação e divisão envolvendo, né, potência. Nós também falamos aí sobre problemas envolvendo fração, né, dados fracionários. E fizemos expressões, esse tipo de expressão que a gente acabou de fazer aqui na última questão, ok? E aí, gente, qualquer dúvida, vocês podem lá estar chamando, né, lá no privado, a gente tem um grupo para isso, qualquer dúvida vocês chamem, ok? E é isso aí, deu para trabalhar até fração de quantia nessa questão, lá na número 5, onde a gente trabalhou com aquela mistura de água e suco. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a revisão aí que deveria ter sido feita lá em sala de aula, mas o tempo foi curto. E aí, boa sorte, tá? Na avaliação de vocês. E aí, espero que vocês tirem realmente as dúvidas, certinho? Então, beleza.